Se você gosta de uma boa história, ótimos personagens, um prota apelão e que não poupa figurantes, tarado em arrancar braços, está no lugar certo. Deixa o like e vamos! Começa com um garoto correndo. Ele está com as roupas sujas e com alguns cortes. Ele tropeça em uma raiz de árvore e despenca de um barranco. Ele não consegue mover a perna depois de cair. Ele fala que foda-se já que ele esteve na mão de quem o perseguiu o tempo todo. Mostra algumas pessoas com máscaras e sobretudo, um dos mascarados fala que ele deve ter tido problemas correndo por 1 hora para chegar até ali. Dá parabéns e chama ele de Príncipe Xion. Outro ri, e outro diz que quase dormiu de tanto esperar. Em seus pensamentos, o garoto se pergunta o que ele faz, já que não tem mais forças para correr. Ele pergunta para os mascarados o porquê já querem ele, até desistiu de se inscrever na academia. Pergunta o que mais querem dele e por que ameaçam a vida dele. Um dos mascarados diz que mesmo que ele tenha desistido e que não tenha talento para lutar, ele sabe que isso não importa. Enquanto ele tiver direito ao trono, isso não vai acabar. Outro mascarado fala para ele desistir, já que não tem outra forma, mesmo sendo filho de um plebeu, enquanto também for da família real, eles lhe darão uma morte indolor. O garoto, em seus pensamentos, fica bravo por terem insultado sua mãe e diz que não há chances dele ter uma morte indolor. Já que vai morrer, ele vai lutar até o final. Ele puxa uma faca. Um dos mascarados pergunta se ele aprendeu a lutar com o guerreiro Zhang. O garoto está tremendo. Um dos mascarados em seus pensamentos diz que parece que não, e parece que ele não pode fugir de sua linhagem. Fala que mesmo sem habilidades, ele não desistirá até o fim, então vai ser uma caçada divertida. Eles vão para cima do garoto, ele tenta acertá-los, mas não tem sucesso. Um dos mascarados com o cabo da espada desarma o garoto e o pega pelo pescoço, pergunta se aquilo é tudo que ele é capaz de fazer para resistir. O garoto pega outra faca que estava escondida, um mascarado tenta avisar o outro, mas foi tarde. O garoto enfia a faca na parte de baixo da cabeça do mascarado. Os outros ficam extremamente chocados. O mascarado cai no chão e o garoto também. Ele ri e fala que bem feito. Um dos mascarados se pergunta como alguém sem habilidade matou um de seus membros. Se pergunta se aqueles golpes aleatórios foram para baixar a guarda deles. Fala que ele conseguiu ser esperto em uma situação dessas. Ele imagina o que aconteceria se ele aprendesse artes marciais. O mascarado vai pra cima, mete uma joelhada na boca do garoto, que cai no chão, fala que eles pegaram leve com ele, e dá uma espadada na barriga do garoto, que grita muito de dor. O mascarado pergunta como ele se sente com um buraco em seu estômago. Em seus pensamentos o garoto lamenta, já que não dá pra enganar 2 vezes, mas pelo menos matou um deles. O mascarado pisa na ferida, o garoto grita mais de dor, o mascarado diz para ele sofrer mais e que dará uma morte lenta para ele. Um dos mascarados que estavam vendo diz que não gosta daquele tipo de coisa, mas já que ele matou um deles, ele acha que não tem escolha. Então do nada aparece uma luz forte. O mascarado olha para a luz, e tem quase que toda a parte de seu corpo destruída. Os outros mascarados ficam sem entender nada. Então atrás deles aparece alguém com uns raios ao redor dele, com uma roupa que claramente não parece daquele tempo. Um dos mascarados a pé se pergunta que roupas eram aquelas. O desconhecido faz uma pose como se fosse se preparar para lutar. Um dos mascarados vai para cima. O cara dá um sorrisinho, e a luz aparece novamente. E mais um mascarado vai para o chão, mas uma vez os outros ficam chocados. Então o cara desaparece. Os outros 2 mascarados se perguntam o que aconteceu, se ele sumiu, se é uma habilidade de agilidade, e como se ele ficasse invisível em 1 segundo. Outro mascarado vai de berço. O mascarado que sobrou se pergunta o que era aquela luz, se pergunta se aquele é o poder de um mestre que chegou no último nível. Ele começa a tremer e se pergunta por que alguém tão forte ajudaria aquela merda, já que o garoto perdeu muito sangue e é só uma questão de tempo. Fala que vai recuar, ele pula para fugir, mas o cara misterioso levanta sua mão e o último mascarado morre também. O garoto no chão diz que todos eles mereceram. Ele fecha os olhos, então ele escuta alguém dizendo que parece que o ancestral está de bom humor mesmo no seu último momento. O garoto não entende esse papo de ancestral e se pergunta que merda aquele cara tá falando depois de aparecer assim. Sua visão tá embaçada e seu corpo ficando rígido, ele se pergunta se vai morrer assim. O cara misterioso fala que parece que já acharam ele, e que ele não tem escolha. Fala que ele pretendia ensinar ele como usar aquilo, mas vai ter que improvisar. Ele puxa um recipiente, fala que vai se apressar, já que ele está prestes a morrer. Ele pega uma seringa e injeta no garoto. Fala que é meio vergonhoso quando é ele que injeta. Ele termina e chama o garoto de ancestral de novo e pede para ele viver e deixar a vida dele mais fácil. Uns raios começam a surgir. Ele fala que como aquela é a versão mais recente, deve ser fácil usar aquela nanomáquina. Dá boa sorte e então ele desaparece. O garoto se pergunta que porra ele estava falando. Então aparece uma voz na sua cabeça. Eram as nanomáquinas ativando. Há muito tempo atrás, lutadores Jianghu aprenderam artes marciais para se defender de seus inimigos. Com o tempo, o método de defesa começou a se tornar uma ferramenta para matar seus inimigos.
ficou mais sofisticada e complexa, com séries de movimentos e técnicas de respiração que usavam energia vital. Eles ensinavam suas artes para as gerações futuras, permitindo que ela evoluísse. Aqueles que a dominavam se tornaram mais fortes que humanos comuns e começaram a ser chamados de Volin. Lutadores que queriam ser discípulos dos Volin começaram a formar clãs, que se dividiram entre forças da justiça ou crueldade. No meio da balança, havia outro grupo que seguiu uma rota completamente diferente, visando apenas poder. O mundo os reconheceu como culto demoníaco. O filho ilegítimo com maior posição do ranking da família era quem tinha o direito ao trono. Essa é a história de Xion Yilvon. O prota acorda já em sua cama, surpreso por estar vivo. Ele tem certeza que tinha morrido, se pergunta o que houve e por que está soando tanto. Ele sente ânsia e se pergunta assustado o que eram aquelas manchas negras nele. Ele fala que sente um cheiro horrível e seu corpo está todo pegajoso, quase vomitando. Uma voz pergunta se ele acordou e chama ele de mestre. Ele fica surpreso e é perguntado pela voz novamente. Assustado, ele pula da cama e pergunta quem era. Em seus pensamentos, ele diz que não tem ninguém ali. A voz pede para ele se acalmar e a partir de agora sempre se referirá a ele como mestre. O prota se pergunta se é telepatia, mas acha que não, pois já ouviu sobre telepatia antes, mas é diferente, é como se viesse da sua cabeça. Ele fala que não tem como aquilo vir de sua cabeça. A voz diz que ele está certo. Nervoso, ele pergunta onde está a pessoa. A voz responde que está atualmente conectado aos serviços do mestre em seu cérebro. Fala que é da 7ª geração de nanomachinês da Ski Corp. Sem entender nada, o prota pergunta gritando do que ele está falando e por que está fazendo aquilo com ele. A voz se apresenta novamente, mas o prota entende errado o nome e confunde com Deus maligno. Em seus pensamentos, o prota fica assustado, achando que é um Deus maligno do culto demoníaco. Ele cai de joelhos e pergunta se ele realmente é um Deus maligno. A voz fica quieta. Enquanto isso, perto dali, alguém está com o doutor. O doutor pergunta se foi uma tentativa de assassinato. O homem confirma e preocupado, fala que mesmo que tenha tido muitos assassinatos recentemente, ele não achou que o mandariam para lá. O doutor diz que acha que a guarda de elite foi a única coisa que eles puderam fazer e é um milagre ele estar vivo. O homem diz que acha que alguém o ajudou, mas não sabe quem foi. O homem pergunta se ele não sabe dizer depois de ver as marcas. Ele se lembra da cena, a cena que ele viu no dia anterior foi horrível, no frio, vários corpos desmembrados, todos do culto demoníaco. Dentre eles, apenas um estava intacto, mas a adaga que ele deu para o príncipe estava presa em seu pescoço. Então ele viu alguém respirando não muito longe. Em uma poça de sangue ele reconheceu o príncipe Xion. Mas o doutor pergunta se ele não tinha marcas no corpo. O cara fala que não, e que ele estava respirando como se estivesse dormindo. Suas roupas certamente foram cortadas por espadas, mas o corpo não tinha nenhum ferimento. O médico pergunta quem o ajudou e que não tem chance do líder do culto se envolver nessa luta. O cara também ficou confuso. O médico diz que está ficando interessante e pede para levar ele rápido até o príncipe. O prota pergunta se foi ele que salvou sua vida, chamando de Deus. A voz diz que se ele está se referindo a quem salvou ele dos inimigos, não, mas se ele fala sobre estar em modo de autocura, então sim. Confuso, o prota se pergunta o que quer dizer com a autocura e pergunta por que chama ele de mestre. A voz procura palavras corretas para aquela era e cultura, fala que não é o Deus maligno que ele fala, o tom da voz mudou. Prota pergunta se não é o Deus maligno, o que ele é. A voz está tentando enviar informações básicas junto com seu manual para o cérebro dele. Pergunta se ele aceita, o prota aceita, então vem uma forte corrente elétrica, que faz ele vomitar. A voz fala que é uma reação normal e para ele não se preocupar e que ele não sentirá tonturas e náuseas no segundo estágio. O prota está tonto, se perguntando o que está acontecendo. Chama a Nano. Queria se referir a Nano Machine como a Nano. A Nano aceita seu chamado. Pergunta se é verdade que há milhares de máquinas em seu corpo. Nano diz que especificamente são 6.482.040.000 nanomachines em seu corpo. Em seus pensamentos, ele cai na real que não é nenhum deus nenhum humano. Pergunta que se ele quiser a Nano pode sair de seu corpo. A Nano diz que, conforme estava na informação enviada, ela só pode sair de seu corpo depois que ele morrer. Em seus pensamentos, ele diz que seus meio-irmãos estavam desesperados para matá-lo, mesmo que ele não seja forte, e agora tem uma nanomachine em seu corpo. Se pergunta por que aquilo está acontecendo com ele. Pergunta para Nano quem a colocou em seu corpo, mas o homem e o doutor chegam até seu quarto. Desesperado, ele fala para Nano ficar quieta. Em seus pensamentos, fala que vão achar esquisito se verem ele falando sozinho. Ele deita em sua cama e se enrola. A Nano diz que pode ler os pensamentos dele para se comunicar. Ele fala que seja e pede para calar a boca. Nano entra em modo silencioso. O homem diz que acha que ele dormiu, então eles têm que ficar quietos. Ele vai correndo perguntando se ele está acordado e fala que seu corpo está. Ele sente o fedor. Pergunta que cheiro era aquele. O prota nota que já tinha se esquecido daquilo. O doutor repara em algo e vai falar com o prota, dizendo que eles já se encontraram antes.
O prota diz que sim e que nunca esqueceria do doutor que cuidou de sua mãe doente. O doutor fala que quer sentir o pulso dele e pede para ele dar a mão. O prota fica meio receoso, mas dá a mão. O doutor dá uma olhada e diz que é muito estranho. O cara, desesperado, pergunta se ele vai morrer e se algo aconteceu com ele. O doutor diz que é o oposto, parece ser uma ótima oportunidade para o príncipe. O homem pergunta como assim. O doutor diz que o corpo dele se libertou de todas as substâncias tóxicas e sua energia vital foi ativada. Pergunta se o prota tomou algum remédio especial. Surpreso, ele diz que não sabe o que dizer. O doutor diz que ele tem um corpo perfeito para aprender artes marciais agora. Em seus pensamentos, o prota se pergunta se as manchas são impurezas que saíram de seu corpo e se foi a Nano que fez aquilo. A Nano pergunta se é para desativar o modo silencioso. Ele fala que sim. A Nano fala que as nanomachines retiraram as impurezas de seu corpo, além de recuperar suas feridas, também adicionaram músculos que devem ajudar o corpo dele. Assustado com isso, o prota pergunta novamente o que ela é, e pergunta se tem certeza que não é um deus maligno. A Nano responde que não é um deus maligno e sim uma máquina. Ainda que o culto demoníaco tenha sido criado a partir de vários clãs e famílias, apenas 6 deles eram os principais: clãs da espada, trevas, veneno, primavera, som e lâmina. O Lorde foi nomeado a partir de um voto de casamento com cada uma das mulheres dos 6 clãs a fim de gerar descendentes. Descendentes que nasciam e cresciam em seus respectivos clãs e, quando chegavam a uma certa idade, eram admitidos na Academia Demoníaca, uma escola que a cada 10 anos liderada por experts do magistrado, fundada para treinar os melhores guerreiros de cada geração. Havia um período de intensa competição toda vez que o príncipe se juntava à academia, chamado de período Batalha dos Herdeiros pelos magistrados. O prota está todo bobo com a notícia. Em seus pensamentos, ele diz que o doutor é do clã do veneno e que ele tem que esconder o fato de ter uma Nano no seu corpo. A Nano diz que a tecnologia dessa era não é capaz de identificá-la. Em seus pensamentos, o doutor diz que com certeza alguém o ajudou e fala pro prota que não parece ter nada de errado com o corpo dele, mas vai prescrever um tônico que vai ajudar na recuperação. O cara agradece e pergunta se ele já vai, e diz que leva ele até a porta. O doutor diz que não precisa e que é para ele ficar com o príncipe. O doutor achou muito estranho e se pergunta como alguém muda assim de repente. Diz que há um tempo atrás, ele tem certeza que ele seria morto por conta de seu corpo frágil e sua falta de conhecimento, mas agora ele pode aprender a lutar e ficar melhor que os outros príncipes. Se pergunta se ele fingiu não se importar enquanto tinha planos, se o Lorde o ajudou secretamente, então não tem necessidade dele saber. Logo a academia irá abrir e as coisas ficarão mais difíceis. O prota está aliviado por o doutor não ter percebido. Fala que o motivo de ele estar vivo foi o guarda-jão. Ainda que a Nanomachine o tenha salvado, se ele não viesse a tempo, o prota vai agradecer ele, mas ele interrompe e diz que é melhor ele tomar um banho primeiro. Sem graça, fala que acha que sim e vai para a banheira. Chama a Nano e diz que antes ela tinha falado que seu corpo estava em autocura, né? Pergunta o quanto ele pode se curar. Qualquer machucado interno ou externo causado por influência externa pode ser curado facilmente, mas perda de sangue e decapitação vai levar mais tempo, já que precisam de divisão celular. O prota fica bastante surpreso e pergunta por que ela diz tantas coisas difíceis de entender. Ele vai tentar agora. Pega uma faca e corta sua mão. Ele fica lá sentindo dor e a Nano começa a autocura na palma da mão esquerda. Ele fica espantado vendo o processo de cura e também surpreso que cai na água. Ainda que tenha sido difícil de acreditar, ele sabe que funciona. Pergunta se pode usar todas as funções das informações que ele tinha transferido para ele. A Nano diz que ele pode usar tudo listado nas instruções. Ele fala que é ótimo e que vai testar depois do banho. Ele percebe como seu corpo está e fala que aquilo que a Nano fez não faz sentido. Se pergunta como seu corpo ficou tão gostoso, pergunta se a Nano fez aquilo também. A Nano diz que sim, ela reconstruiu o corpo dele. Vem uma velha para vestir o prota. Ele pergunta sobre a reconstrução. A Nano fala que, enquanto é cientificamente impossível criar algo do nada, não é difícil reconstruir uma parte existente do corpo. Em seus pensamentos, o prota diz que as palavras usadas são difíceis. Diz que ouvindo a Nano, ele sente como se tudo o que tivesse aprendido é inútil, e ele até que se esforçou bastante. O prota pergunta se pode chamar só de Nano, porque seu nome é grande. A Nano registra seu novo nome. O prota fala que Nano não é divertida. Ele vai para a biblioteca e se pergunta o que vai fazer. Nano diz para ele olhar um livro e virar cada página. O prota pergunta se é só isso. Nano confirma. Os únicos livros relativos a artes marciais são Pontos de Sangue Chi. O 3 Jaesin, um método de respiração para treinar mente e corpo, mas mesmo que ele pratique pelo resto da vida vai ser difícil chegar no último nível. Fala que vai ser melhor ver o dos pontos de sangue. Avisa a Nano que vai começar. Ele começa a folhear o livro. Avisa que terminou de folhear. Nano fala que ele escaneou o livro Passagem do Sangue com sucesso e pergunta se o prota aceita. O prota pergunta se está dizendo para copiar as informações. Nano confirma, então ele aceita. A transferência começa e termina.
O Prota está passando mal. Nano diz que logo ele vai se acostumar. O Prota pergunta se a Nano está preocupada com ele. Nano diz que só fala fatos. O Prota diz que é bastante insensível e que não tem emoções. O Prota pergunta o que faz agora. Nano fala que se deseja adquirir conhecimento, deve pensar sobre isso para conseguir. Então o Prota pensa em pontos sanguíneos e fala várias informações sobre isso. O papel, os dois tipos, os que imobilizam e os que matam. Se um ponto imobilizante é estourado, o corpo do alvo não se move. O Prota fica sem acreditar, acha uma loucura. Não é só memorizar, ele também consegue entender o que diz. Nano diz que transferiu após corrigir os erros do livro. O Prota pergunta se tinha erros no livro. Nano fala que corrigiu os erros com base nas informações programadas e pergunta se aquilo não quer dizer que ele pode aprender mais rápido que todo mundo. O Prota está tremendo de felicidade. Em seus pensamentos, diz que candidatos dos clãs treinaram muito desde criança e mesmo assistindo aqueles bastardos, não conseguiu aprender os métodos. Não tem muitos livros sobre isso na sua biblioteca, mas ele ouviu que tem muitos na academia. Com essa habilidade, ele vai ficar mais forte do que qualquer um na academia. Esse é o seu objetivo. Agora corta para o presente de um dos candidatos. Um cara diz que mandou se livrarem de um rapaz, mas os 5 morreram. Pergunta se o cara acha que aquilo faz sentido. O cara diz que acha que alguém o ajudou e chama ele de Príncipe Muqueon. O príncipe fica irritado e pergunta quem disse que pode chamá-lo pelo nome. O cara pede desculpa. O príncipe acha que seria fácil matar o Prota, mas parece que ele tem algum truque. Em seus pensamentos, diz que até tentou se livrar do guarda. Se pergunta se tem alguém o protegendo e se poderia ser seu pai. Diz que não queria sujar suas mãos, mas não tem escolha, vai matar o Prota na academia. No amanhecer, o Prota está na cama e não conseguiu dormir por causa do nervosismo. Ele abre a janela e pergunta se já é de manhã, dizendo que chegou o dia em que entrará na academia. Ele olha pela janela e vê o Jean treinando. Ele se pergunta se seria melhor ter aprendido a técnica de adaga secretamente, mas decide que não, pois os membros dos 6 clãs não o deixariam em paz. Quando sua mãe morreu, ele prometeu que não aprenderia técnicas até entrar na academia. Nano chama o Prota e pergunta se ele quer que ela analise os movimentos do Jean. Surpreso, o Prota pergunta se ela pode analisar os movimentos de outras pessoas, e Nano confirma. Ele pergunta se tem como analisar o treinamento do Jean e transferir para sua mente. Nano fala que é possível. Seu programa tem dados de várias artes marciais e pode transferir agora se ele quiser. O Prota se pergunta se é uma boa ideia roubar a técnica sem a permissão do Jean, mas decide fazer. À tarde, ele vai para a academia sem arrependimentos e fala que não tem tempo para pensar sobre o que ele pode usar para se defender. Ele pede para Nano fazer a análise dos movimentos do Jean. Nano ativa a análise de movimento e começa a analisar cada movimento nos mínimos detalhes. Nano fala que o tempo de análise ultrapassou meia hora e que a análise está completa. A transferência começa e termina. O Prota diz que doeu menos do que da última vez e se pergunta como aquilo é possível. Ele corre para pegar sua adaga e acha que pode usar a habilidade do Jean. Ele diz que tem que tomar cuidado para o Jang não ver, então fecha a janela. Ele fica em posição, se prepara e começa a fazer os movimentos. Em seus pensamentos, diz que é o mesmo dos 20 anos de treinamento do Jang, treinando todos os dias, ajustando a postura e dominando o corpo. Pergunta se isso o permite ignorar todos esses processos. Nano diz que ao ativar o escaneamento, a análise muscular para treinar os movimentos também foi concluída. Pergunta se ele aceita a transferência de músculos. O Prota pergunta se também tem transferência de músculo, e Nano fala que se ele não aceitar, o Prota começa a sentir uma dor muito forte de repente e pergunta por que o corpo dele está assim. Nano fala que através do treinamento, o corpo cria os músculos adequados para o movimento, mas o corpo do Prota não desenvolveu esses músculos, então eles estão levando dano. O Prota fala que entendeu que ela transferiu algo, mas pergunta se pode explicar de um jeito mais simples. Nano traduz para um nível de linguagem do usuário e o Prota se sente um pouco insultado. Nano termina a tradução, fala que o Prota não treinou como Jean por um longo tempo, ainda que o cérebro tenha aprendido, seu corpo não se adaptou a isso. Os músculos devem passar por uma simulação para que se familiarize com os movimentos, somente após isso poderá usar completamente os movimentos. O Prota diz que foi melhor que antes, mas ainda está difícil de entender. Nano pergunta se quer que ajuste o nível de linguagem para o mais baixo, e o Prota irritado fala que entendeu a maior parte. Ele pergunta se não vai mais sentir dor se transferir, e Nano confirma, perguntando se ele gostaria de fazer a transferência. Nano avisa que a transferência requer o uso de todas as nanomachines e levará algumas horas. O Prota fala que se são algumas horas, pode fazer isso, pois ainda tem tempo antes de ir para a academia, e diz para fazer. Nano fala que a transferência dói muito, então ele ficará em anestesia por um tempo. O Prota pergunta se dói muito, e Nano fala que existem mais de 1.350.000 casos de desmaio por causa dessa transferência. O Prota pergunta se pode fazer. Nano pergunta se ele quer testar sem anestesia. O Prota pergunta que se ele não aguentar ela pode começar a anestesia.
Nano responde que sim e começa a transferência. Ele relaxa e fala que estava muito nervoso, mas nem dói. De repente, vem uma dor insuportável, e Nano inicia a anestesia. O prota desaba na cama. Jang está na cozinha fazendo comida, pensando se deve preparar algo especial para o dia de hoje. Ele decide fazer uma receita simples que o príncipe gosta. Fala que já fazem 5 anos que ele aprendeu a cozinhar para o prota e que no começo era nada bom. Lembra-se da mãe do prota pedindo para cuidar dele e pensa em como já fazem 5 anos desde que ela morreu, por conta de comida contaminada. E hoje o príncipe entra na academia. Diz para ela proteger ele do céu para que ele aproveite outra refeição. Quando ouve os gritos do prota, ele vai correndo ver o que aconteceu. Abre a porta do quarto, vê o prota na cama e sente o pulso, falando que não tem nada de errado com o pulso. Ele se pergunta o que o prota fez, olha para o chão e vê as marcas. Diz que o prota assistiu seu treinamento por pelo menos 2 anos e já chegou em seus 20 anos de treinamento. Ano avisa que a transferência de músculo está completa e desativa a anestesia. O prota levanta. Ofegante diz para Nano nunca mais fazer aquilo. Nano diz que avisou ele. O prota acha estranho e se pergunta se estava deitado. Se pergunta se o guarda Jang estava ali. Pega a adaga novamente, pergunta se agora não vai doer se ele usar a técnica. Nano responde que pela transferência, ele possui os mesmos músculos de quem praticou esses movimentos por 20 anos. O prota se prepara para testar e muitas coisas mudaram. Respiração e postura, por exemplo, ele acha ótimo e tenta fazer. Está nitidamente melhor. Em seus pensamentos fala que são as mesmas técnicas de antes, mas estão mais precisas e poderosas. Diz que a sensação de cortar o ar é maravilhosa. Ele faz a primeira formação, tenta dar o primeiro passo da segunda formação, causa um estrondo. O prota acabou usando força demais, porque era a primeira vez que ele usou energia interna. Por causa da inexperiência ele deixou marcas. Ele se pergunta se já completou uma skill externa. Fala que se o Jang vê isso pode dar merda. Jang já está na porta com o café dele. O prota fica desesperado, se pergunta o que vai fazer. Tenta pressionar com o pé mas não volta ao normal. O Jang entra, o prota para disfarçar muda a mesa de lugar e coloca em cima das marcas. Fala que está com muita fome. Jang pergunta se ele não gosta de comer perto da janela. O prota fala que já que não vai voltar para casa por um tempo, ele decidiu comer no centro. Com uma cara de preocupação ele se pergunta se ele percebeu. Ele olha para a bandeja e vê que o Jang fez todos seus pratos preferidos. Em seus pensamentos diz que sabe que o guarda Jang se importa com ele, já que hoje ele vai ser admitido na academia. Esse pode ser o último café que o Jang faz para ele. Nano fala que uma súbita mudança de emoções fez o ácido subir do esôfago. Nano aumenta a salivação e diz para ele engolir a comida com saliva para ajustar o ácido. Em seus pensamentos irritado prota fala para Nano parar de falar coisas esquisitas e ficar quieta. Nano entra em modo mudo temporariamente. O prota começa a devorar a comida. Jang fala para ele comer devagar, senão pode ter uma indigestão. O prota termina de comer e diz que estava muito bom. Jang questiona sem rodeios se ele aprendeu sua técnica de adagas. Soando pergunta do que ele tá falando. Jang tira a mesa do lugar e aparece a marca do pé. Em seus pensamentos Jang diz que é um passo da segunda formação da técnica, bem mais claro do que o que ele viu antes, como imaginava seus olhos não estavam errados. Em seus pensamentos o prota diz que roubar técnicas dos outros é um tabu em Murin. Diz que cometeu um crime com o poder da Nano. Mesmo que o Jang odeie ele não tem desculpas, ao contrário do que o prota imaginava. Jang fala que ele fez bem. O prota fica surpreso pela reação. Jang fala que não tem problema ele ter aprendido sua técnica em segredo, afinal ele é seu guarda. Fala que se não fosse pelo voto dos 6 clãs, ele já tinha o ensinado mais cedo. Os olhos do prota se enchem de lágrimas. Jang passa um papel para o prota e ele pergunta o que é aquilo. O Jang fala que é um método de fluxo de energia interna para a técnica de adaga. O prota pergunta por que está dando aquilo para ele. Jang fala que quer deixar umas dicas, embora tenha muitas coisas melhores na academia do que ele pode dar. Fala para ele aprender aquilo. O prota recebe chorando. Jang se lembra do prota chorando vendo o corpo de sua mãe. O prota prometeu nunca mais chorar. Jang em seus pensamentos fala que já se passaram 5 anos desde a morte da mãe dele. Durante esse tempo, ele aguentou essa dor calado e ajudou o prota, mas ele ainda é carente por afeição paterna. De qualquer forma, Jang fala que não pode estar como ele depois que ele for admitido, então ele pode chorar agora, mas tem que ficar mais forte dali pra frente. O prota agradece. Jang sai. O prota seca as lágrimas, engole o choro. Em seus pensamentos fala que de agora em diante ele não deve hesitar ou temer. Ainda que sua mãe não está mais ali, ele ainda tem um lugar para voltar. Corta pra academia. Uns figurantes estão conversando. Todos os clãs já chegaram, tem umas 1000 pessoas ali. Mostra 2 figurantes. Um fala que agora que chegou está meio nervoso. O outro diz que já que tem a competição dos herdeiros, eles têm que ficar na linha, já que são de clãs pequenos. Uma pessoa está indo em direção ao palco central, fala que eles são barulhentos e que não consegue ver nenhum tipo de espírito neles. Ele começa a emanar uma aura vermelha, e pergunta para ele se eles foram até ali sem saber que aquele lugar pode ser o último que eles verão. Esse cara é o guardião rei do fogo. Seu nome é Li Wang.
Uns figurantes ficam falando que ele está no top 10 do culto, outro fala que não era o top 5. Ele vê os herdeiros dos 6 clãs. Clã das Trevas, número 1, Xiong-Muon. Clã da Espada, número 2, Xiong-Muon. Clã da Primavera, número 3, Xiong-Mukeon. Clã do Veneno, número 4, Xiong-Sun. Clã da Lâmina, número 5, Xiong-Sha. Clã do Som, número 6, Xiong-Von-Ryu. O Rei do Fogo presta atenção na única mulher e se pergunta onde está o número 7. Prota tá na entrada, mas o cara fala que não consegue achar o broche com o nome do 7º príncipe e que ele vai ter que esperar até acharem um. Em seus pensamentos o Prota diz que isso deve ser alguma pegadinha dos 6 clãs e se pergunta se eles não o querem no mesmo lugar que eles. Fala pro cara que vai esperar. De volta aos seus pensamentos diz que nada de bom virá se ele criar um conflito desde o início. Eles tentaram matar ele assim que tiverem chances, provavelmente o matariam se o vissem também. Fala que foi ali mesmo com todos os ataques deles e que vai ficar mais forte que qualquer um nessa academia demoníaca. Depois de um tempo, o Prota está na fila, diz que tem muitas pessoas e que deve ser difícil chegar na frente assim. Tem alguns figurantes falando. Um pergunta se o cara do broche preto de número 7 é um herdeiro candidato que não é dos 6 clãs. Outro fala que dizem que ele não sabe nenhuma arte marcial. Pergunta se ele não será o primeiro a cair. Em seus pensamentos o Prota diz que é óbvio que estão falando sussurrando sobre ele ainda que ele não escute. Fala que vai deixar que eles riam dele. O guardião esquerdo vê o Prota e diz que é ridículo vê-lo sozinho no fundo. Fala que é um jeito engraçado de conseguir atenção. O filho ilegítimo do Lorde. Uns caras tocam os sofares. Os figurantes dizendo que eles vão chegar em breve. Outros dizem para ficarem quietos. Um fala que o Lorde está vindo. Mas 3 pessoas estão vindo. Geral fica olhando. Aparece um mascarado. Outro cara atrás dele com uma espada. E outro subindo em um trono. Um deles sente alguma coisa. O guardião esquerdo fala bravo das roupas amassadas do outro e chama ele de filho da puta. O outro bravo pergunta o que ele tá olhando. Esse é o guardião direito. Espada louca. Se o homem, o mascarado olha para eles e os dois ficam assustados, fala para eles ficarem quietos. Esse é guardião líder. O rei guardião, Marakin. Quem está no trono é um dos 5 mais fortes em Murim. O líder do culto demoníaco Xionma, Xiong-Ou-Jong. Geral sente a pressão do líder. Uns figurantes ficam falando de como a presença é esmagadora, outro diz que como é esperado do Lorde. Em seus pensamentos o Prota diz que aquele é seu pai, o mascarado pede silêncio. Geral cala a boca, se curva ao Lorde e fala que está tudo pronto. O líder se levanta e olha para eles. Ele fala que todos eles são responsáveis pelo futuro do culto, e que eles dão boas-vindas. Em seus pensamentos o Prota se pergunta se aquilo que Energon. Esse Energon eu vou chamar de energia interna. O Prota fala que parece que ele só está falando, entretanto soa tão limpo e profundo em seus ouvidos. O Lorde continua, diz que naquele lugar, para eles treinarem e criarem laços, para eles serem o poder do culto. Os caras ficam agitados com o discurso. O Lorde dá uma olhada pro Prota, vê ele lá no fundo e depois sai, de volta aos pensamentos do Prota. Ele diz que pensar que na primeira vez que ele o vê, ele pôde ver apenas seus olhos frios. Ele não esperava nada demais mesmo já que ele não apareceu nem do funeral da mãe do Prota. O guardião esquerdo diz que agora que o discurso acabou eles vão começar adequadamente. Os caras estão rindo. O guardião esquerdo fica puto, pergunta gritando se eles não vão se comportar. Fala que vai simplificar para eles escutarem bem. A academia dura 4 anos e tem 6 estágios. Após cada estágio haverá um teste, e só terão uma chance de passar. Os caras ficam em choque com a notícia. O guardião fala que parece que eles entenderam. Diz que sim, quem falhar será expulso. Uma pessoa levanta a mão, dizendo que tem uma pergunta. É o herdeiro do clã da espada. O guardião pergunta quem disse que um bastardo pode perguntar. O mimadinho fica furioso. O guardião pergunta se tem algum problema chamar ele de bastardo, e que ele deve saber que quando entram ali perdem todos os privilégios dos 6 clãs. Pergunta se ele quer ser expulso antes de começar. Os outros herdeiros dão umas risadas baixas, então ele abaixa a cabeça e se desculpa. O guardião fala que a pergunta dele é bem óbvia, diz que eles podem achar que ter uma chance para 6 estágios é injusto, mas serão dados benefícios a quem passar. O primeiro é a esfera do dragão negro. Pelas falas dos figurantes, quem consumir ganha equivalente a 20 anos de treinamento de energia interna. Outro figurante fala que se parar para pensar, se passar todos os estágios e consumir as 6, são 120 anos. Seria a experiência de um grande expert. O outro fala que não, porque dizem que quanto mais toma, fica menos efetivo e difícil de absorver completamente. Diz que se fossem tão bons assim porque dariam para eles já teriam pegado para si. O Prota tá pensativo sobre os 6 estágios. Diz que ele não tem energia interna agora. Ainda assim se passar, ele pode conseguir em um instante. O segundo benefício é o livro de segredos das artes marciais. Pergunta se eles todos treinaram e sabem da importância. Diz que a biblioteca tem 5 andares. Cada vez que passar tem acesso a um. Dependendo de seus esforços, podem aprender os segredos dos 6 clãs ou outras coisas. Eles ficam animados. O Prota fala que livros de artes marciais são mais importantes que energia interna para sobreviver.
O guardião fala que primeiro, a maioria deles nem vai chegar no quinto andar mesmo se forem ressuscitados, então para eles não se animarem. Esses foram os primeiros capítulos dessa obra fantástica. Se quiseram ver a jornada épica do Prota, deixem o like e comentem para a parte 2. Não se esqueça de se inscrever para me ajudar a bater 10k, valeu!